Bom, galerinha orquidófila, boa tarde a todos. A gente vai estar falando agora de uma Cattleya beringiana, uma planta nativa da Guatemala, Belize. Uma planta que a Orquídea 4 Estações está disponibilizando no site para vocês. Eu trouxe 3 exemplos legais aqui. Uma planta que, um cultivo adequado, ela floresce muito, chega a dar mais de 15 flores por haste. A planta chega a ficar com 50 centímetros de altura facilmente. E aqui eu vou falar um pouquinho dessa Cattleya beringiana para vocês. Tem 3 exemplos aqui: uma planta florida, uma planta em botão e uma planta ainda em espata enchendo o botão. É uma planta que se deve cultivar num clima um pouquinho mais quente. Ela não aceita clima muito frio, ela costuma pintar as folhas num clima muito frio. A gente aconselha um cultivo, se for nas regiões sul-sudeste, um cultivo protegido. Se for na região mais para o norte do país, você pode cultivar apenas em telado de 70%. É uma planta de cultivo fácil. A gente aconselha o replantio a cada 2 anos em casca de pinos com coco ou com carvão, no substrato esterilizado. E a gente dá algumas dicas também desse cultivo, falando de vaso e falando de cachepô. Eu posso estar cultivando, como essas daqui, nesse tipo de vaso. É um vaso plástico, tamanho 15 de boca. Esse aqui ele tem um cone ressaltado que ajuda bastante na ventilação para secar o substrato. Ou eu posso também estar plantando num cachepó de número 3, que a gente também disponibiliza no nosso site, bem tranquilo. A planta ela vai muito bem, você pode cultivar ela tanto em bancada como pendurada. É uma planta de duração em média de 15 dias a flor, ela agrada bastante. E nós temos disponibilizado no orquidário as plantas adultas, estão florescendo a partir de fevereiro, então vou ter ela florida. Provavelmente começa um pouquinho em janeiro, fevereiro, ela vai estender até os meados de abril. Então hoje no site nós temos a planta adulta. Se você for uma pessoa de sorte, pode até estar recebendo ela com espata ou com botão, depende da disponibilidade em nosso estoque. Então é isso, galerinha, uma planta de fácil cultivo, uma planta de colecionador. Ela dá alguma variação na tonalidade sim, podendo ser um pouquinho mais clara, um pouquinho mais rubra, mas é uma planta de cultivo fácil, está num preço bem legal. Nós temos bastante disponível em nosso site no www.orquidaria4e.com.br. E até a próxima, um forte abraço.